Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol banhava a grandiosa propriedade dos Whitman com uma luz dourada como se anunciasse um dia perfeito. Centenas de flores brancas e rosas adornavam a entrada principal, e a orquestra tocava melodias suaves, criando uma atmosfera quase surreal. James Whitman, milionário desde a juventude e patriarca exigente, caminhava nervosamente pelo salão de recepção, ajustando cada detalhe. Cada arranjo de mesa, cada cadeira, cada cortina tinha que refletir o prestígio de sua família. Ele olhou para o relógio. Emily, sua única filha, estava prestes a entrar. Seu coração acelerou um pouco, mas não com a emoção que se esperaria de um pai orgulhoso. Não, James temia principalmente ser pego de surpresa, o menor deslize, a menor falha que pudesse manchar sua imagem impecável. Então, o silêncio se fez. Os convidados se levantaram, com os olhos fixos nas portas. E lá, Emily apareceu. Mas não era só ela. Atrás dela, exatamente na altura dos seus olhos, estavam outras 4 mulheres, todas idênticas a Emily. O mesmo sorriso, o mesmo vestido branco delicadamente bordado, o mesmo brilho nos olhos. O coração de James parou. Sua mente se recusava a aceitar o que estava vendo. Quadrigêmeos? No seu casamento? Como isso era possível? Os murmúrios dos convidados rapidamente se transformaram em um zumbido de choque, e todos os presentes pareciam prender a respiração, incapazes de desviar o olhar daquela aparição irreal. James, por sua vez, permaneceu paralisado, incapaz de falar. O casamento que ele havia planejado meticulosamente, aquele dia que ele pensava controlar até o último detalhe, acabará de se transformar em um momento de puro espanto. Seus dedos tremeram levemente, e uma estranha sensação, uma mistura de incredulidade, medo e fascínio, o dominou. Foi o início de um casamento que nenhum convidado, nenhum milionário e certamente não James Whitman jamais esqueceriam. James Whitman permaneceu imóvel, o olhar fixo em Emily e em suas 4 cópias perfeitas. Sua mente trabalhava a mil. Seria um sonho? Um holograma sofisticado? Ou pior, um pesadelo acordado? Emily, com um sorriso sereno, caminhou pelo corredor, acompanhada por seus quadrigêmeos. Cada passo parecia perfeitamente sincronizado, como se compartilhassem um único corpo. Os convidados murmuravam, alguns tiravam fotos, outros sussurravam. Mas como isso é possível? James tentou recuperar a compostura. Emily. Ele gaguejou, mas sua voz falhou. As outras 4 mulheres responderam em uníssono, uma melodia estranha, porém harmoniosa. Olá, pai. Um arrepio percorreu sua espinha. Cada movimento, cada gesto de suas quadrigêmeas espelhava exatamente os de sua filha. Até as dobras de seus vestidos pareciam idênticas, como clones perfeitos. O momento de silêncio durou alguns segundos, mas em sua mente, James já conseguia visualizar o caos. Como ele iria lidar com aquele casamento? Como explicaria tudo aos convidados? E acima de tudo, por que Emily tinha feito aquilo? Conforme o padre se aproximava, Emily olhou para o pai com aquela mistura de travessura e desafio que a caracterizava. Papai, eu queria que você visse, que hoje você não precisa mais se preocupar com nada. James pescou. Nada poderia preparar um pai para uma surpresa daquelas. E no entanto, por baixo do choque, uma estranha curiosidade começou a despertar. Como seus quadrigêmeos interagiram com o mundo? E que segredo Emily vinha escondendo deles todo esse tempo? O casamento mal havia começado. Mas James Whitman já sabia que aquele dia iria virar de cabeça para baixo tudo o que ele pensava saber sobre sua filha e sobre a própria vida. O padre, visivelmente desconfortável, ajeitou a gravata e tentou retomar a cerimônia. Mas os murmúrios e os olhares de espanto, ou medo, dos convidados tornavam cada frase quase impossível de pronunciar. Emily e seus quadrigêmeos caminharam pelo corredor, todos perfeitamente sincronizados. Até os menores gestos, o dobrar das mãos, o movimento da cabeça, pareciam orquestrados. Os convidados não podiam acreditar no que viam. James, sentado em seu lugar, não sabia para onde olhar. Cada vez que olhava para Emily, sentia como se estivesse vendo 5 pessoas em uma. Seu coração batia forte, dividido entre a incredulidade e um espanto quase admirado. Ao lado dele, alguns convidados cochichavam. Mas isso é impossível, eles são idênticos. É incrível, é como mágica. Até mesmo o noivo, Thomas, parecia paralisado, incapaz de se mover ou proferir uma palavra. Ele trocou um olhar com James, como se buscasse ajuda ou um sinal de que tudo aquilo era real. Mas James, também tomado pela emoção, apenas balançou a cabeça negativamente. O padre prosseguiu, se alguém tiver alguma objeção.
Uma onda de risos abafou a frase e alguns convidados murmuraram em voz baixa: quem ousaria? Com 5 Emilys à nossa frente? Chegou então o momento dos votos. Emily deu um passo à frente, sozinha para falar, e disse com um sorriso travesso: Thomas, hoje você não está apenas se casando comigo, mas se tornando parte do meu mundo. Thomas ficou sem palavras. Como alguém poderia reagir? A sala inteira prendeu a respiração. James, no entanto, sentiu uma onda inesperada de emoção. Orgulho misturado com pânico absoluto. Sua filha, que sempre fora tão imprevisível, acabará de transformar seu casamento em um evento que ninguém jamais esqueceria. Conforme os quadrigêmeos se aproximavam para amparar Emily, um murmúrio geral percorreu a sala. Eles são perfeitos. Naquele instante, James compreendeu que sua filha não havia apenas organizado um casamento. Ela havia acabado de reescrever as regras da família Whitman e à sua maneira peculiar. Emily demonstrara que até mesmo um milionário podia se sentir completamente perdido. A recepção estava em pleno andamento. Os convidados, ainda em choque, começaram a falar em voz baixa, fascinados pelos quadrigêmeos. James, enquanto isso, tentava recuperar um pouco do controle, mas sua mente se recusava a se acalmar. De repente, Emily levantou a mão para chamar a atenção de todos. Antes de continuarmos, há algo que vocês precisam saber. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. Todos os olhares estavam fixos nela, e até o garçom parou de servir o champanhe. Essas 4 mulheres, Emily começou com a voz trêmula de emoção, não são apenas cópias minhas. Elas são minhas quadrigêmeas, criadas por meio de uma tecnologia revolucionária de clonagem genética. Um murmúrio de incredulidade percorreu a sala. James sentiu o rosto empalidecer. Ele já ouvirá falar de ciência avançada, mas jamais imaginaria que sua própria filha fosse capaz de tal feito. Emily continua. Eles estão ali para representar as diferentes facetas da minha personalidade. Cada um deles possui características específicas que cultivei desde a infância: criatividade, coragem, empatia e perseverança. Thomas, hoje, você está se casando não apenas comigo, mas com o universo que construí ao meu redor. Thomas, ainda em choque, não sabia o que dizer. Os convidados estavam paralisados, alguns admirados, outros aterrorizados. James, por sua vez, sentiu o coração afundar. Sua filha, que ele pensava conhecer, acabará de lhe mostrar que era muito mais ousada e brilhante do que ele jamais poderia ter imaginado. Então, um dos quadrigêmeos deu um passo à frente e disse em voz baixa, mas firme: Senhor Whitman, não se preocupe. Estamos aqui para apoiar a Emily, não para substituí-la. Mas também somos um reflexo de tudo que ela sempre quis alcançar. James olhou para Emily. Uma mistura de espanto e orgulho o invadiu. Seus planos, seu controle, seu status de milionário, tudo parecia insignificante em comparação com a audácia e a engenhosidade de sua filha. Pela primeira vez em muito tempo, James Whitman sorriu abertamente. Seu casamento perfeito acabará de se tornar um momento histórico, uma mistura de ciência, emoção e surpresas, e ele sabia que jamais o esqueceria. Mas, no fundo, uma pergunta permanecia. Se Emily tivesse ousado fazer isso hoje, o que ela ainda poderia realizar amanhã? A cerimônia deixou todos sem palavras, mas a recepção continuou, agora repleta de uma energia contagiante. Os convidados falavam em voz baixa, alguns fascinados, outros incrédulos, enquanto os quadrigêmeos circulavam elegantemente entre os demais presentes. James Whitman, ainda sentado à mesa principal, observava a filha com uma mistura de orgulho e admiração. Ele finalmente compreendeu que aquele casamento não era apenas uma união, mas uma demonstração da coragem, inteligência e audácia da filha. De repente, um pequeno incidente provocou risos. Um dos quadrigêmeos, enquanto servia o bolo, tropeçou levemente, derramando um pouco de creme no terno do noivo. Thomas, inicialmente surpreso, caiu na gargalhada. Emily se aproximou e disse com um sorriso: Bem-vindos à minha família, e ao meu mundo. Os convidados riram junto com elas, e a atmosfera ficou mais descontraída, quase mágica. Até James, que começara o dia temendo o caos, não conseguiu conter o sorriso. As quadrigêmeas se curvavam, serviam bebidas e contavam anedotas com uma leveza cativante, mostrando a todos que eram mais do que simples cópias. Eram extensões vivas do espírito e da personalidade de Emily. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre o quarto, Emily pegou a mão de Thomas e sussurrou para o pai: Pai, obrigado por me deixar voar sozinho, mesmo que isso tenha te surpreendido. James sentiu uma lágrima brotar em seu olho. Ele se levantou, abraçou Emily e sussurrou: Minha filha, você me surpreendeu. Mas estou orgulhoso de você mais do que nunca.
O resto da noite transcorreu numa mistura de encantamento, risos e dança. Os convidados jamais esqueceriam este casamento, onde tecnologia, amor e coragem se uniram para criar um momento único no mundo. E James Whitman compreendeu uma verdade simples, mas poderosa: não importa quanta riqueza ou poder uma garota tenha, sua vida e criatividade sempre podem superar todas as expectativas. Este casamento não foi apenas sobre Emily e Thomas, foi um evento que seria lembrado por muito tempo. Um dia em que um milionário ficou completamente estupefato com a audácia de sua filha e seus 4 quadrigêmeos extraordinários.